Olá, tudo bem? Espero que estejam bem. Você que está me assistindo nesse momento, assistindo esse vídeo. Deus tem falado muito ao meu coração acerca de parábolas, né? Assim como Jesus, ele mostra no Novo Testamento, né, que ele trazia muitos ensinamentos para os discípulos, para a multidão. Ele falava muito acerca de parábolas. A parábola ela é uma forma de você trazer uma mensagem, trazendo uma alegoria, né? Um exemplo de coisas naturais que você traz ensinamentos também para o espiritual. E Jesus fazia muito isso, né? Jesus ele tinha essa forma de ensinar aos discípulos. E essa era uma forma muito peculiar que ele tinha de falar aos seus discípulos. E lá em Mateus, no capítulo 13, né, ele começa um período ensinando aos discípulos falando por parábola, né? Aí a gente vê aqui no capítulo 13, no verso 1, quando ele começa a falar sobre a parábola do semeador, né? Depois você confere na sua Bíblia, se você tiver a sua Bíblia aí, ele começa a falar sobre a parábola do semeador, né? Aquele que saiu a semear. E ele começa a falar sobre o solo, o tipo de solo que cada semente foi lançada, foi jogada, né? E dali Jesus ele começa a explicar, falando do coração, né? Aquela que caiu em boa terra, como que chegou aquela semente àquela terra, como estava aquela terra. Aí ele fala da terra que tinha muitas pedras, né, pedregulhos, e ele começa a trazer as explicações. Depois você pega com calma e vai lendo, né, a parábola do semeador. E ele começa a falar e está se relacionando a cada tipo de pessoa que recebe a palavra de Deus. Aí, saindo do versículo 1, lá no versículo de número 24, aí ele já vem falando sobre a parábola do joio, né? Falando sobre o joio. O reino do céu é como um homem que semeou uma boa semente no campo, mas enquanto dormia, né? O inimigo veio e semeou o joio no meio dessa semente de trigo que foi lançada. Então ele começa também a trazer a explicação, né, de quando há joio no meio do trigo, que ele nasce, ele é muito parecido, quando ele brota, se assemelha muito ao trigo, né, o joio. Só que é só aparentemente. Então ele começa a trazer esses ensinamentos, né, acerca da parábola do joio. Ele traz o joio e o trigo como exemplo dessa parábola. Aí depois lá no capítulo 13, no verso 31, ele fala sobre a parábola do grão de mostarda e do fermento, né? Aí vai indo, né? Aí lá no verso 36 do capítulo 13, ele vem dando a explicação da parábola do joio. No versículo 44 do capítulo 13, ele vem falando sobre a parábola do tesouro escondido e da pérola, né, de grande valor. E segue no 47, o verso 47, falando sobre a parábola da rede. E então Jesus ele traz um monte de ensinamentos, né, através de parábolas. E no período todo da vida de Jesus aqui na Terra, ele vai trazendo ensinamento para os discípulos acerca de parábolas, que ele fala que para que muitos ouçam, mas não entendam. Por que Jesus fala isso? Porque tem um grupo, né,
de pessoas que ele está preparando, que ele está instruindo para cumprir, dar continuidade ao chamado de trazer o reino de Deus para a terra, o reino de Deus para dentro do ser humano, para dentro de cada um. Então Jesus ele começa a explicar. Em outros momentos ele fala: eu sou o pão da vida, né? Eu sou o caminho. Isso tudo são palavras figurativas, né? Para nos ensinar algo. E essas coisas têm chamado muita atenção minha nesses dias, né? Que as coisas naturais, elas refletem o espiritual. E muitas coisas têm me chamado a atenção com relação a essas coisas. Muitas coisas naturais que eu olho e percebo Jesus falando comigo, falando ao meu coração, de uma forma bem simplificada, através de parábolas. E nos traz um grande ensinamento acerca disso. E eu, nesses dias, eu tenho me sentido incomodada de estar trazendo, né, algumas coisas nesse sentido que o Senhor tem falado comigo acerca de parábolas. Era a fórmula que Jesus utilizava para falar com os seus e tem falado muito comigo. E eu quero compartilhar, né, com vocês nesses dias. Eu vou estar trazendo algumas coisas naturais, exemplos de coisas naturais, para que o Senhor possa estar falando tremendamente ao teu coração, de forma espiritual. Eu espero que nesse período ele possa estar falando muito ao teu coração, ao meu coração. Já tem falado muito, eu quero que fale ainda mais, que nós carecemos da ministração, da palavra, da direção do Senhor. E eu quero muito ouvir e aprender mais e mais através desses momentos. E espero que você também aprenda com aquilo que Deus vai estar falando ao nosso coração. Amém? Então, estou dando essa introduçãozinha falando sobre a parábola, porque é importante que a gente fale, a gente ministre aquilo que está na palavra de Deus, né? Não posso chegar e falar qualquer coisa acerca da minha vontade, do meu querer, da minha cabeça. O que nós falamos como homens e mulheres de Deus, nós precisamos ter embasamento na palavra de Deus. E é isso que eu quero trazer para você nesses dias. E espero que você esteja pronto com seu coração e a sua mente aberta para ouvir e receber daquilo que o Senhor vai falar ao nosso coração através de parábolas, de coisas naturais que vão refletir no espiritual. E eu queria, nessa introdução, trazer uma parábola para nós pensarmos nesse momento. Eu tenho aqui do meu lado, as mulheres devem conhecer mais. Eu não sei se dá aí para você ler, mas eu creio que dá. Isso aqui é um tipo de maquiagem. Essa maquiagem aqui, o nome dela é corretivo, né? Ele é um corretivo que nós passamos no rosto, né? Eu não sou muito expert em maquiagem, né? Mas eu, assim, o básico do básico eu consigo me virar.
Mas tem mulheres que fazem a maquiagem que fica top, né? Como diz as mulheres, fica bem top. E esse corretivo, ele serve para quê? Quando você tem alguma imperfeição no rosto, né, na pele, antes de você passar um pó compacto, né, uma base, ou finalizar, né, a maquiagem do seu rosto, geralmente, para você ter um bom acabamento no seu rosto, é necessário que você use esse corretivo, porque ele vai exatamente fazer o que o nome diz, ele vai corrigir imperfeições na sua pele. Tem pessoas que às vezes têm marcas de cicatrizes, manchas, alguma coisa, não sei quantos já viram isso, né? Agora fizeram um corretivo, né? Um tipo de maquiagem tão tremendo que até quem tem aquela doença vitiligo, né? Que dá aquelas manchas muito brancas, muito claras, a pessoa passa e a pele fica com a cor totalmente uniforme, né? Totalmente uniforme. Ninguém nem diz que a pessoa tem vitiligo, se você tem cicatrizes, né? Marcas, às vezes de infância, coisas assim que não dá tanto realce na maquiagem, você passa esse tipo de maquiagem, esse corretivo. E o que eu quero falar com você nessa tarde acerca desse corretivo? A nossa vida, em alguns momentos, é assim, né? Nós temos imperfeições, como qualquer ser humano, temos defeitos, temos coisas que às vezes não são tão agradáveis, né? E às vezes a gente coloca em cima dessas coisas um corretivo, mas um corretivo artificial. O corretivo artificial, ele funciona, ele uniformiza, ele esconde, ele camufla, mas chega um momento, assim como esse corretivo, essa maquiagem aqui, chega um momento que quando você sai das luzes, dos holofotes, do lugar em que você tem que se apresentar sério, honesto, ter uma postura condizente com o ambiente, tá tudo bem. Mas quando você sai dali, que você retorna à sua realidade, você lava o seu rosto, você tira aquela maquiagem, aquele corretivo e começa a aparecer integralmente quem você é. E a maquiagem é algo momentâneo, algo que reflete uma beleza que na realidade ela é irreal. Ela não existe verdadeiramente. É algo superficial, é algo que vai chegar um momento em que aquilo vai cair, aquilo vai se desfazer e você vai voltar à sua realidade. Ninguém consegue andar, apesar que hoje em dia, né, tantas mulheres aí que trabalham com a beleza, né, com a aparência, né, pode até ficar muitas e muitas e muitas horas maquiadas, né, com esse corretivo embaixo para não mostrar nenhuma imperfeição, nada diferenciado, tem que ser tudo uniformizado. Mas por mais que fique horas e horas e horas, sempre chega o momento dessa maquiagem ter que sair. Ela não é permanente. E o que o Senhor quer falar conosco sobre isso?
que a nossa vida com Ele não pode depender de maquiagem, não pode depender de corretivo, não pode depender de algo superficial para que venhamos nos mostrar às pessoas que somos daquela forma, quando na realidade não é essa forma que somos. Não somos perfeitos, né? Somos seres humanos, né? A própria palavra já diz, humanos, somos humanos, vivemos uma situação humana, uma vida humana, apesar de termos a Cristo. E o que precisa acontecer em nós, naquilo que está imperfeito, naquilo que está de forma incorreta, da forma que precisa de uma correção, de uma transformação, de uma mudança. Não pode vir disso aqui, mas precisa vir disso, da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos lava, ela nos limpa, ela nos transforma, ela nos traz uma nova pele, espiritualmente falando. Ela nos traz um renovo. Aonde há imperfeições, Ele vai tirando, Ele vai limpando, Ele vai purificando. Porque a palavra tem esse poder, ela vem lavando, ela vem tirando através da palavra. Jesus é a palavra, né? Jesus é o verbo vivo, né? Que desceu dos céus, que foi enviado para nos dar vida. E essa palavra aqui, ela representa esse Jesus que nos limpa, que nos lava, que nos restaura. E uma limpeza, uma restauração por completo que não precisa de uma maquiagem natural. A palavra de Deus, ela trata do nosso caráter, trata da nossa conduta, trata da nossa postura. Há um versículo na palavra de Deus que fala que, Jesus fala assim que vós já estáis limpo pela palavra. Vós já estáis limpo pela palavra que Ele tem ministrado. Nós somos ministrados a cada dia que pegamos a palavra de Deus e introduzimos dentro do nosso coração esses ensinamentos. A maquiagem natural, o corretivo, esse que faz correção de todas as imperfeições da nossa pele, naturalmente falando, a palavra de Deus, ela faz por completo. Quando a gente se utiliza desse corretivo, aqui é um corretivo líquido, né? Como a embalagem está falando, um corretivo líquido que ele cumpre a função dele natural. Mas existe um corretivo, que é a palavra de Deus, que nos traz uma correção para a vida eterna. Uma correção que eu não vou precisar de estar a todo momento retocando. Não é assim? Quem usa uma maquiagem, quem usa muitas horas, né? Às vezes está num evento, alguma coisa assim que requer muito da aparência, de vez em quando as mulheres, né? Vai dar um pulinho lá no banheiro e dar uma retocada, seja no batom ou no pó, um lapisinho no olho e os cabelos, né, escovar e tal, para ver como é que tá, porque a aparência tem que estar sempre em alta. Mas esse corretivo que é a palavra de Deus, ela restaura por completo, ela limpa, ela lava, ela restaura. Você é de uma forma, quando chega ao Senhor através da sua palavra, e depois de um tempo você não se reconhece mais. Você pensa, caramba, olha, eu era
Eu era daquele jeito quando eu comecei a caminhar com Cristo, começando a buscar na sua palavra, eu era dessa forma, meu Deus. Aí você recebe às vezes uma ofensa, alguma coisa, fazem alguma coisa contra você, e você fala, meu Deus. Em outros momentos, né? Quantos já passaram por isso? Falar, meu Deus, se fosse em outro momento, eu teria reagido dessa forma, eu teria falado assim, eu teria feito assado. Mas com a palavra de Deus você aprende algo que é muito mais tremendo do que um corretivo natural. Você aprende a ter domínio próprio e você se controla, você se alivia aos pés do Senhor através da sua palavra. E isso nos traz uma alegria tão grande, porque você não precisa ficar no retoque, porque aquilo que o Senhor faz dura eternamente. A palavra de Deus fala isso, né? Tudo que Deus faz dura eternamente, não é algo passageiro, não é algo temporário, mas é algo que dura eternamente. E eu queria então, nessa tarde, estar compartilhando isso com você. Eu quero falar, dar uma pincelada, né? De vez em quando eu vou estar passando aqui para estar compartilhando com você aquilo que Deus tem colocado no meu coração através de parábolas. E hoje ele me fala muito sobre isso, né? Sobre o corretivo. Deixa a palavra de Deus te corrigir. Deixa o Espírito Santo te transformar. Deixa Deus ser o dono da sua vida. Deixa Jesus ser o seu Salvador. E você vai ver que você não vai precisar desse corretivo. Lógico, né? Naturalmente, para dar uma melhoradinha, né, no visual, você pode até usar. Mas na sua vida cotidiana, no seu dia a dia, nas suas situações, no seu trabalho, na sua casa, com seus vizinhos, com a sua família, você vai ser alguém que verdadeiramente recebeu a transformação do Senhor e as pessoas vão ver isso a olhos nus. Eu sei que de repente você que está me ouvindo falar pode pensar assim nesse momento, é mesmo. Quantas vezes teve pessoas ou vizinho, alguém do trabalho falou, caramba, como você mudou depois que você passou a servir a Deus. Você era uma pessoa agitada, uma pessoa explosiva, ou uma pessoa arredia. E hoje o teu semblante fala por você, o seu comportamento, a sua generosidade, a sua gentileza, o seu posicionamento tem mostrado coisas diferentes. E tem que ser assim, porque a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante que qualquer faca de 2 gumes. Ela entra, penetra no nosso coração, faz aquela incisão e traz a transformação devida. Ela faz isso, ela tem esse poder. E não é algo momentâneo, é algo permanente. Quando você recebe algo de Deus para a sua vida, é algo permanente. Deus não dá nada temporário que depois ele vai arrancar, vai tirar, mas Deus ele faz infinitamente mais. Pensa nesse momento aí, como estava a sua vida e como está hoje, mesmo com algumas lutas, algumas dificuldades, alguns problemas que você possa passar, Deus se manifestou de forma poderosa na sua vida e te transformou.
fez coisas diferenciadas na sua vida. Deus não foi um corretivo natural que passou e daqui a pouco precisou você botar de novo, tirar e colocar. Não, ele vai limpando, ele vai lavando, ele vai fazendo aquela limpeza e vai restaurando a sua vida. Então eu queria deixar essa mensagem para você nessa tarde. Eu quero deixar essa mensagem e que o Senhor Jesus possa estar falando tremendamente a sua vida. É uma mensagem curta, simples, mas que possa atingir o seu coração. E se você, de repente, que vai ouvir, não sei, alguém, de repente, pode compartilhar com outras pessoas esse vídeo, dê uma oportunidade ao Senhor de entrar na sua vida, de fazer uma transformação tal que você não precisa se maquiar para se apresentar para as pessoas, espiritualmente falando. Você vai ser o que é pela transformação da palavra e da presença de Deus. Seja cheio, seja cheia do Espírito Santo de Deus. Que a graça, o amor do Senhor transforme verdadeiramente a sua vida, para que você não precise de maquiagens momentâneas, para que você não precise se passar por quem você não é, que você não precise se mostrar para as pessoas de uma forma maquiada, para que as pessoas te amem, gostem de você, te valorizem, mas que você mostre quem você é em Deus, para que as pessoas desejem ser e ter aquilo que você tem e é na presença de Deus. Pai Santo, querido e amado, eu te glorifico, te exalto nessa tarde, nesse momento, Pai, em que eu falo a alguns corações. Tu sempre, Senhor, na tua palavra usou de parábolas para apresentar o teu reino, a tua vontade, o teu querer. Então visita, Pai, visita essa vida, esse coração, essa pessoa que está ouvindo essa mensagem agora. Uma mensagem simples, não tão rebuscada, mas que venha atingir o alvo e o objetivo, não meu, mas do Senhor. Que venha penetrar no mais íntimo de cada coração que está ouvindo nesse momento. E que traga cura, transformação e manifestação do teu poder. É o que eu oro e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. E até breve. Estaremos novamente aqui para apresentar mais uma parábola para você, para a tua vida, o teu coração, para os seus, se quiser compartilhar, fique à vontade. E que o Senhor continue falando ao teu coração, porque o Senhor fala através de parábolas. Preste atenção em tudo que é ao teu redor. Em todo momento o Senhor fala comigo e com você. Chega do corretivo natural. Viva o espiritual de Deus através da sua palavra e da presença do seu Filho Jesus Cristo. Beijo!